Antes mesmo de levantarmos a nossa voz em oração, eu quero te convidar a aquietar o coração. Respire fundo, pare por um instante. Há promessas de Deus que precisam ser lembradas antes de qualquer pedido. Promessas que não dependem do que sentimos, mas do que Ele já declarou. A gratidão nasce exatamente nesse lugar, quando reconhecemos que a nossa vida não é fruto do acaso, mas um presente cuidadosamente entregue pelas mãos de Deus. A gratidão vai muito além do pensamento racional. Ela alcança a alma e nos ensina uma verdade poderosa. Tudo o que somos e tudo o que temos é dádiva do amor divino. Diferente do que muitos pensam, ser grato não é apenas reagir quando algo bom acontece. A gratidão é uma disciplina espiritual, uma escolha diária, um estilo de vida que precisa ser cultivado, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Ser grato é reconhecer conscientemente que cada detalhe da nossa existência vem do Senhor. É entender que nada nos pertence por mérito próprio. Tudo é presente, tudo é graça. E por isso, tudo deve ser celebrado com alegria, reverência e louvor. Como declara a palavra, Tu és o meu Deus, e eu te darei graças. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 118, 28, 29. Hoje Deus nos chama a viver uma fé madura, que aprende a agradecer, não apenas pelos dias fáceis, mas também pelos dias difíceis. Uma fé que entende que o Senhor continua sendo bom, mesmo quando ainda não entendemos o que Ele está fazendo. Se essa palavra já falou com você, escreva Amém nos comentários como um sinal de gratidão a Deus. A gratidão, quando vivida como disciplina, exige uma decisão consciente. Ela não acontece automaticamente, especialmente quando estamos atravessando períodos de dor, perdas ou incertezas. Para viver uma vida marcada pela gratidão, é preciso escolher. Escolher agradecer quando seria mais fácil reclamar. Escolher louvar quando o coração ainda está machucado. Escolher confiar quando as emoções insistem em nos puxar para o medo e para a dúvida. Existirão momentos em que você estará confuso, sobrecarregado e até frustrado com Deus. Nesses momentos, duas vozes costumam disputar a nossa atenção: a voz da murmuração e a voz da gratidão. A murmuração nos afasta, endurece o coração e nos faz enxergar apenas o que falta. Já a gratidão nos aproxima de Deus, amolece a alma e nos ajuda a perceber que, mesmo em meio ao caos, a mão do Senhor continua agindo. Escolher ser grato raramente vem sem esforço. É um exercício espiritual diário. Existe um provérbio antigo que diz: quem não agradece pelo pouco, também não agradecerá pelo muito. Cada ato de gratidão abre nossos olhos para uma verdade profunda. Tudo é graça. Passo a passo aprendemos que a vida não é perfeita, mas é sustentada por um Deus perfeito. Quando decidimos viver intencionalmente com gratidão, algo começa a mudar dentro de nós. Nossa forma de enxergar o mundo se transforma. Nossa maneira de reagir às pessoas muda. Nosso coração se torna mais sensível à presença de Deus. Passamos a perceber que Ele está envolvido em cada detalhe, em cada bênção visível e também naquelas que ainda não entendemos. E é por isso que somos chamados a escolher a gratidão no lugar da reclamação. Porque a mão de Deus está em tudo. Nada escapa ao seu controle. Nada acontece fora do seu cuidado amoroso. Se você escolhe hoje viver essa decisão espiritual, escreva glória a Deus nos comentários. Existe uma verdade simples, mas extremamente poderosa. Quanto mais intencionalmente buscamos perceber Deus em nossa vida, mais claramente passamos a enxergá-lo. A presença do Senhor não é esporádica, não aparece apenas em momentos especiais. Ela é constante.
Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não percebemos, mesmo quando tudo parece silencioso. Ele age nos bastidores, moldando, ensinando e nos transformando na pessoa que Ele nos criou para ser. Há uma frase anônima que expressa isso de forma profunda. Aqueles que deixam tudo nas mãos de Deus, com o tempo passam a ver a mão de Deus em tudo. Essa não é apenas uma bela frase, é uma realidade espiritual. Quando confiamos verdadeiramente, nossos olhos espirituais se abrem. Começamos a reconhecer que nada em nossa história é desperdiçado. Cada processo tem um propósito. Cada espera tem um ensinamento. Mesmo diante dos desafios mais difíceis, o amor de Deus não falha. Sua proteção não se ausenta. Seu cuidado não diminui. A palavra nos lembra de uma declaração ousada e cheia de fé. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essas palavras não nasceram em um momento de conforto, mas em meio à perda, à dor e à confusão. Jó havia perdido tudo: sua estabilidade, seus bens, sua saúde e até o apoio das pessoas mais próximas. Nada fazia sentido. Ainda assim, ele escolheu confiar. Ele decidiu olhar para Deus, mesmo sem compreender o que estava acontecendo. Essa escolha não eliminou sua dor, mas sustentou sua fé. Quando aprendemos a confiar assim, entendemos que Deus continua sendo Deus, mesmo quando a vida desmorona. E essa confiança gera uma paz que o mundo não pode oferecer. Se essa verdade fortaleceu sua fé, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. A história de Jó nos ensina algo profundo. Confiar em Deus não significa entender tudo o que acontece, mas permanecer fiel mesmo quando as respostas não vêm. No meio da dor, da perda e da confusão, Jó foi pressionado a abandonar sua fé. Pessoas próximas sugeriram que ele desistisse, que amaldiçoasse a Deus e encerrasse tudo. Mas Jó se manteve firme. Ele declarou com coragem que, se recebemos o bem das mãos do Senhor, também precisamos confiar nele quando enfrentamos tempos difíceis. A Bíblia diz que, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ele sentiu dor, questionou, chorou, mas não abandonou sua integridade. Isso nos mostra que Deus não espera de nós uma fé fingida, mas um coração sincero. Um coração que sofre, mas continua confiando. Um coração que se quebra, mas não se afasta da presença do Senhor. Como leitores da história, conseguimos enxergar algo que Jó não via naquele momento. A mão de Deus estava agindo em tudo. Nada era aleatório. Nada estava fora de controle. Deus estava revelando a fidelidade de Jó e, ao mesmo tempo, trabalhando profundamente em seu coração. Havia um propósito maior sendo construído no silêncio do sofrimento. Muitas vezes, assim como Jó, nós também não entendemos o porquê das lutas, mas Deus nos convida a confiar no quem, confiar em quem Ele é, confiar no seu caráter, confiar no seu amor que não muda. A fé verdadeira não se apoia nas circunstâncias, mas no Deus que governa todas elas. Se você escolhe permanecer fiel, mesmo sem entender tudo, escreva "Permaneço firme" nos comentários. Chega um momento em nossa caminhada com Deus em que precisamos aprender a descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Jó precisou trilhar esse caminho. Ele teve que confiar que Deus continuava no controle, mesmo quando sua realidade parecia contradizer todas as promessas. E a palavra nos revela que no tempo certo o Senhor interveio. Deus restaurou a vida de Jó quando ele orou por seus amigos, e tudo aquilo que havia sido perdido foi devolvido em dobro. A restauração não veio apenas de forma material, veio também no interior. Deus ensinou Jó sobre sua grandeza, sua soberania e seu cuidado. Aquele homem que sofreu tanto passou a conhecer o Senhor de uma maneira ainda mais profunda. O texto bíblico diz que seus últimos dias foram mais abençoados do que os primeiros, mostrando que Deus é especialista em transformar finais difíceis em testemunhos poderosos.
Isso nos ensina que nada em nossas vidas é em vão quando colocamos tudo nas mãos do Senhor. Nem as lágrimas, nem as noites sem respostas, nem os momentos de silêncio. Deus usa cada detalhe para nos amadurecer, fortalecer nossa fé e nos preparar para aquilo que ainda está por vir. Muitas vezes queremos entender o final da história antes do tempo, mas Deus nos chama a confiar no autor da história. Ele vê o que ainda não vemos. Ele trabalha quando achamos que nada está acontecendo, e no momento certo, Ele revela sua fidelidade. Se você crê que Deus é um Deus de restauração, escreva "Deus restaura" nos comentários. Deus nos convida a aprender a enxergar sua mão, tanto nos dias bons quanto nos dias difíceis. É fácil agradecer quando tudo vai bem, quando as portas estão abertas e as respostas são rápidas. Mas a verdadeira maturidade espiritual se revela quando conseguimos reconhecer o cuidado do Senhor, mesmo nos momentos de dor, espera e silêncio. Assim como Jó, somos chamados a confiar que Deus continua perto, conduzindo cada passo. O Senhor não é um Deus distante. Ele se aproxima, envolve, protege e guia seus filhos de forma pessoal. Quando sentimos sua presença em nossa vida, isso revela quem Ele é. Um Pai amoroso que se importa com cada detalhe. Nada é pequeno demais para Ele. Nada passa despercebido aos seus olhos. Sua mão está constantemente estendida sobre nós, mesmo quando estamos cansados demais para perceber. Com o tempo, corremos o risco de nos acostumar com as bênçãos e nos tornar espiritualmente insensíveis. Passamos a tratar como comum aquilo que, na verdade, é milagre. Esquecemos que acordar, respirar, ter forças para continuar e até mesmo atravessar dificuldades são sinais da graça de Deus operando em nós. Por isso, precisamos vigiar o nosso coração para que a ingratidão não se instale de forma silenciosa. Quando treinamos nossos olhos espirituais para perceber a mão de Deus, nossa fé se fortalece. Passamos a viver com mais paz, menos ansiedade e mais confiança. Aprendemos que mesmo quando não vemos claramente o caminho, o Senhor continua nos conduzindo com fidelidade. Se você reconhece que a mão de Deus está sobre sua vida, escreva "A mão do Senhor me sustenta" nos comentários. Jesus nos deixou um ensinamento poderoso sobre gratidão através da história dos 10 leprosos. Enquanto ele caminhava em direção a Jerusalém, aqueles homens clamaram por misericórdia. Jesus os ouviu e os orientou a se apresentarem aos sacerdotes. O milagre não aconteceu imediatamente. A cura veio enquanto eles obedeciam, enquanto caminhavam. Isso nos ensina que muitas vezes Deus age no processo, não apenas no ponto de chegada. Dos 10 que foram curados, apenas um voltou. Apenas um interrompeu o caminho para reconhecer o milagre e agradecer. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz e se prostrou aos pés de Jesus com um coração verdadeiramente grato. A palavra destaca que ele era samaritano, alguém que aos olhos da sociedade não era o mais esperado para demonstrar tamanha fé. Jesus então fez uma pergunta que ecoa até hoje. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Essa pergunta não era sobre o milagre, mas sobre o coração. A gratidão revela muito mais do que palavras. Ela revela quem realmente reconhece a fonte da bênção. Aquele homem não apenas recebeu cura física, mas também experimentou algo mais profundo, uma transformação espiritual. Essa história nos confronta. Quantas vezes recebemos respostas de Deus e seguimos adiante sem voltar para agradecer? Quantas vezes celebramos a bênção, mas esquecemos do abençoador? O Senhor nos chama a ser como aquele que voltou, com um coração sensível e cheio de reconhecimento. Se você deseja ser alguém que sempre volta para agradecer, escreva "Sou grato, Senhor" nos comentários. Viver uma vida de gratidão é uma decisão diária. É escolher agradecer em vez de reclamar, confiar em vez de duvidar,
louvar em vez de murmurar. Deus continua sendo bom mesmo quando não conseguimos enxergar claramente o que Ele está fazendo. Sua fidelidade não depende das circunstâncias e suas bênçãos continuam nos alcançando, mesmo nos dias em que tudo parece pesado demais. Um dos maiores privilégios da vida cristã é caminhar com a consciência constante de que a mão de Deus está sobre nós. Essa verdade gera uma paz profunda, não uma paz baseada na ausência de problemas, mas uma paz que nasce da certeza de que o Criador do universo não está distante nem indiferente. Ele está presente nos detalhes da nossa rotina, nos guiando, nos sustentando e trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Quando entendemos isso, nosso coração encontra descanso. Mesmo em meio às lutas, sabemos que não estamos sozinhos. Deus nos segura quando estamos fracos, nos orienta quando estamos confusos e nos fortalece quando achamos que não vamos conseguir continuar. A gratidão nos ajuda a permanecer firmes, porque nos lembra constantemente de quem Deus é. Escolher gratidão é escolher fé, é declarar com atitudes que confiamos no caráter de Deus, mesmo quando o cenário não parece favorável. É viver com esperança, sabendo que Ele continua escrevendo a nossa história com amor e perfeição. Se você escolhe viver com essa consciência hoje, escreva "Eu escolho a gratidão" nos comentários. Agora, com o coração alinhado e a fé fortalecida, somos convidados a orar. A oração é o lugar onde a gratidão deixa de ser apenas um pensamento e se transforma em entrega. Quando oramos com um coração grato, reconhecemos que Deus é soberano, bom e presente em cada detalhe da nossa vida. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que Tu és o nosso Deus e que tudo o que somos e tudo o que temos vem das Tuas mãos amorosas. Tu és bom, Senhor, e o Teu amor permanece para sempre. Hoje escolhemos pausar e Te agradecer, não apenas pelas bênçãos evidentes, mas também por aquelas que estão escondidas nos momentos simples e até nas lutas que enfrentamos. Ensina-nos, Pai, a viver uma vida marcada pela gratidão. Ajuda-nos a entender que agradecer não é apenas sentir, mas decidir honrar o Teu nome em todas as estações. Quando nosso coração for tentado a reclamar, direciona nossos olhos novamente para Ti. Lembra-nos que a vida é um presente de graça, concedido não por merecimento, mas por amor. Confessamos que nem sempre é fácil agradecer. Existem dias em que a dor pesa, a confusão nos envolve e o cansaço toma conta. Ainda assim, Senhor, nos ajuda a escolher a gratidão. Mesmo em meio às lágrimas, queremos declarar: Tu és o nosso Deus e nós Te damos graças. Se essa oração representa o clamor do seu coração, escreva "Recebo essa oração" nos comentários. Senhor, hoje escolhemos colocar tudo em Tuas mãos. Cremos que ao fazermos isso, passaremos a enxergar a Tua mão em cada área da nossa vida. Abre nossos olhos espirituais para reconhecer a Tua presença trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Sabemos que Tu estás nos moldando, nos fortalecendo e nos conduzindo mais perto de Ti através de cada circunstância, seja ela alegre ou dolorosa. Lembramos da fidelidade que sustentou Jó. Mesmo sem entender, ele confiou. Mesmo ferido, ele permaneceu fiel. Ensina-nos a ter essa mesma fé. Quando a vida parecer injusta, quando as respostas demorarem e quando a perda nos fizer chorar, ajuda-nos a guardar o coração e a confiar no Teu caráter. Que nossos lábios não se contaminem com murmuração e que nossa alma não seja dominada pela amargura. Pai, assim como restauraste Jó, lembra-nos que Tu és um Deus de redenção e recomeços. Nada está perdido quando é colocado em Tuas mãos. Mesmo quando não conseguimos ver o final da história, confiamos em Ti, o Autor perfeito. Perdoa-nos pelas vezes em que recebemos Tuas bênçãos e seguimos adiante sem agradecer.
Não queremos ser como os 9, mas como aquele que voltou, adorando e reconhecendo a tua graça. Espírito Santo, forma em nós um coração constantemente grato. Que a gratidão transforme nossas palavras, nossas atitudes e nossa maneira de viver. Troca nossa preocupação por confiança, nossa reclamação por louvor e nosso medo por fé. Que vivamos conscientes de que a tua mão está sobre nós todos os dias. Nós escolhemos a gratidão, escolhemos confiar, escolhemos te louvar em todas as estações. Que nossas vidas apontem para a tua bondade e fidelidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você crê nessa oração e deseja viver essa verdade todos os dias, escreva "Eu vivo para a glória de Deus" nos comentários. Antes de você sair desse vídeo, eu quero te lembrar de algo muito importante. A gratidão não muda apenas as circunstâncias. Ela muda o coração de quem confia em Deus. Quando escolhemos agradecer, mesmo sem entender tudo, abrimos espaço para a paz, para a cura e para a presença do Senhor agir de forma profunda em nossa vida. Se essa oração falou com você, não deixe esse momento passar em branco. Se inscreva no canal, declare sua fé, fortaleça sua esperança e testemunhe publicamente aquilo que Deus está fazendo no seu coração agora. Escreva amém nos comentários. Compartilhe essa oração com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje e faça parte dessa família de fé. Porque aqui nós escolhemos viver uma vida de oração, confiança e gratidão a Deus todos os dias. Que o Senhor te cubra com paz, te fortaleça e te conduza em cada passo.